Saudações alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos estudar o tema dos honorários advocatícios e vamos começar então com a sua definição. Os honorários advocatícios são a remuneração devida aos advogados em razão de prestação de serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva como em atividade processual. Os honorários sucumbenciais são os fixados por decisão judicial, enquanto os contratuais são acordados entre a parte e o advogado por ela constituído. O CPC regula nos artigos 85 a 87 a condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência no processo. A norma consagra a sucumbência como critério determinante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Porém, nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação. Também é possível a aplicação do princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, por ter sido responsável pela existência do processo. Havendo a perda do objeto, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, é uma hipótese de causalidade. E cabe a fixação de honorários na reconvenção. O parágrafo 1º do artigo 85 esclarece que os honorários são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Assim, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, embora essa possa ser alegada na própria contestação. Já em relação ao cumprimento da sentença, é devida a fixação de honorários tanto em cumprimento definitivo como provisório. E quanto à fixação de honorários no processo de execução? A fixação de honorários, nesse caso, se dá na decisão que determina a citação do executado, enquanto no cumprimento da sentença, a fixação ocorre diante do não pagamento no prazo de 15 dias da intimação do executado. Dessa forma, os honorários passam a ser devidos antes mesmo da oportunidade de apresentação de defesa pelo executado. Novidade importante trazida pelo CPC de 2015 está nos parágrafos 3º a 7º do artigo 85, que tratam dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte, independentemente de ela ser autora ou então ré. A fixação dos honorários em tais casos deve observar os critérios do parágrafo 2º e os limites percentuais neles estabelecidos, que variam consoante o valor da condenação ou do proveito econômico. Os precitados percentuais devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença, isto é, quando a sentença já indicar o valor devido. Se se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando o valor for apurado. O parágrafo 7º do artigo 85, tratando dos honorários advocatícios nos casos em que envolve a Fazenda Pública, dispõe que não serão devidos honorários na execução de sentença, embora o mais correto seja cumprimento de sentença, contra a Fazenda Pública que acarrete expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. E fique atento, não há compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca. Assim, na hipótese de procedência parcial, ambas as partes devem ser condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte contrária. Por fim, vamos encerrar a nossa aula de hoje com a última pergunta. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar? Nos termos do artigo 85, parágrafo 14 do CPC, os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm sim natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. No entanto, apesar da natureza alimentar reconhecida expressamente em lei, não será cabível a prisão civil na execução de honorários advocatícios. Também destacamos que mesmo quando o credor é uma sociedade de advogados, a verba não perde a sua natureza alimentar. E assim, concluímos aqui esse breve apontamento acerca da disciplina dos honorários advocatícios no CPC. Em sua área do aluno, está disponibilizado um material de apoio a esta aula, que traz mais detalhes sobre os temas aqui abordados. Então, não deixe de consultá-lo. Tenha em mente que o sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. Refine os seus esforços e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!